Existem histórias que nascem do silêncio, da ausência, do que não se explica. E existem histórias que, quando chegam às mãos do mundo, perdem a sua dor original e se tornam um espetáculo. Foi assim com o caso Marco Aurélio, um menino perdido na montanha e uma família que, enquanto buscava respostas, via a sua tragédia virar manchete. A mídia o transformou em narrativa, transformou o medo em notícia, transformou o desespero em números. E o país inteiro assistiu, como se a vida de um menino fosse um palco iluminado. Este documentário não é sobre a caça a culpados. É sobre o reflexo de um país que aprendeu a consumir tragédias. É sobre o limite que separa a informação do espetáculo. Sobre a linha fina entre a verdade e aquilo que se escolhe contar. Até porque, talvez, a montanha seja a única que tenha as respostas. E antes de ser notícia, Marco Aurélio era apenas um menino. No dia 8 de junho, nós tínhamos ido ao sítio. Nós temos um sítio aqui em Mairiporã. E tinha ido eu, a minha esposa, Neuma, e um casal, um amigo convidado. Aí nós fomos na sexta-feira, foi no sábado, umas 2 horas da tarde, a minha esposa falou assim: Ivo, eu quero ir embora. Aí eu disse: nós trouxemos o casal aqui para passar o fim de semana, como é que agora a gente vai falar para eles para ir embora? Eu quero ir embora. Pois justamente, mais ou menos, ela tinha uma sinergia assim com as coisas, incrível. E mais ou menos eram umas 2 horas da tarde, ela falou: eu vou embora, nós temos que ir embora. Do sábado, foi justamente no dia que aconteceu o desaparecimento e na hora que estava acontecendo lá. E foram 54 anos de um casamento normal, cheio de brigas, cheio disto, daquilo e tal, que é normal, né, num casamento você ter pensamentos divergentes. Mas foi para mim um privilégio ter convivido com ela durante esses 54 anos. Passamos momentos terríveis, terríveis, nesta casa aqui. O que desvirtuou um pouquinho a nossa vida foi o caso do Marco Aurélio. E a gente já estava morando aqui. E eu falei: eu não vou mudar daqui nunca, enquanto o Marco Aurélio não aparecer, porque de repente ele lembra da casa e vai vir aqui. E é o que eu espero até hoje. Até em complementação que o papai falou, foi muito interessante, porque naquele horário que a mamãe começou a ficar agitada, e ela ainda falava assim: tá acontecendo alguma coisa com o Marco Aurélio. Vamos voltar porque tá acontecendo alguma coisa com o Marco Aurélio. E eu virei pro papai e falei: pai, porque assim, o meu irmão, ele sempre foi muito mais, eu sempre fui mais, como é que eu posso dizer assim, restrito, mais na minha. O meu irmão era aquele filho mais amoroso, vivia grudado na minha mãe, e era a primeira atividade que ele tinha saído sozinho. Porque normalmente no escotismo, né, meu pai era chefe, minha mãe era chefe, todos nós estávamos no escotismo, então quando tinha acampamento, íamos todos. Ou, por exemplo, se era só para os escoteiros, eu, o Fábio, o Marco Aurélio, a gente estava sempre na mesma atividade. E aconteceu que eu ia fazer uma cirurgia. Naquela época eu não podia carregar peso, não podia andar, então eu não fui. E aquela atividade era um rito de passagem da nossa fase de escoteiro para sênior. Você tinha que fazer uma atividade que simbolizasse isto, né? Era uma prova. É como se fosse uma prova. Então,
Eu não poderia participar, e foi esquisito porque foi um ano, em função dessa minha questão de saúde, a gente já tinha a patrulha sênior, na qual nós estávamos designados, eu ia para uma patrulha, o meu irmão ia para outra, a gente não ficava na mesma patrulha. Acho que foi a única atividade que a gente fez que nós éramos separados. Todo o restante a gente ficava sempre junto, escola, esse tipo de coisa, né? E eu virei pro papai e falei assim, pai, isso aí é porque é a primeira vez que o Marco Aurélio tá saindo, a mamãe tá sentindo falta, sabe? Eu ainda falei assim, vamos ver se daqui a pouco ela não acalma, né? E a minha mãe, não, só piorou. Vamos embora, a gente precisa... E era sábado, isso foi no sábado. E aí a gente conversou com esse casal, tudo, pegamos o carro, viemos, todo mundo veio para São Paulo. Minha mãe chegou aqui e começou a ligar para todo mundo do escotismo. E naquela época não tinha celular, era aqueles telefones antigos de linha. E minha mãe falava assim: tem notícia do pessoal? Eu falava: não, mas eles só vão voltar amanhã. Se tivesse acontecido alguma coisa, eles tinham ligado. A gente estava sabendo, não aconteceu nada, você fica tranquila. E mamãe não saía do telefone. Ela foi ligando para todo mundo. E ela tinha um caderno com os telefones, ela ia riscando para quem que ela já tinha ligado. E todo mundo dava mais ou menos a mesma resposta, né? Mas nunca aconteceu nada, fica tranquilo, eles só vão voltar amanhã à tarde, tá tudo bem, tá tudo bem. E minha mãe passou o domingo do mesmo jeito. E aí eles estavam para voltar perto de umas 6, 7 horas da noite. E deu o horário e cadê notícia? Ninguém ligou, não tinha informação se tinham retornado, não tinha. Aí a nossa ficha caiu. A mamãe no domingo continuou do mesmo jeito, ela passou o domingo muito aflita, e a gente, mãe, fica tranquila, né? Quando der o horário eles vão ligar, que estão vindo. A gente esperava tipo uma ligação, ó, estamos saindo daqui perto de umas 4, 4 e pouco, tal. Chegariam aqui umas 7, 6 e meia, por aí. Não veio nada perto das 4. Quando chegou 6, 7 horas, ninguém tinha notícia de nada. E aí a gente falou, putz, mamãe tinha razão. Alguma coisa aconteceu. Não era comum. E foi dando 8, 9, 10 horas da noite. E aí, de repente, toca o telefone. E a gente tava tudo em volta já do telefone, esperando para ver o que ia acontecer. Só fomos saber no domingo à noite. E bem à noite já era quase, acho que umas 10 da noite, né, pai? Por aí. Era 10 para as 11 É. da noite. Então, assim, nós tudo em volta do telefone, esperando o telefone tocar, porque não era comum um negócio desse, né? Então, quando veio o telefonema, acho que foi minha irmã Adriana que atendeu, era o Juan, pediu para falar com o papai, e aí falou, papai, o O Marco Juan era Aurélio, o chefe escoteiro. o Marco Aurélio desapareceu. Quando o Juan me ligou, no domingo à noite, para dizer, olha, Marco Aurélio desapareceu ontem, mas... Falei, por que não me avisaram? Não, porque a gente tinha certeza que ia voltar lá e encontrar ele. Agora, claro que eles mascararam que tinha dado um frio danado lá, que dava abaixo de 0 até época de junho, né? Junho, terrível. E o Marco Aurélio sentia muito frio. Então são detalhes assim que a família conhece que eles não conheciam. E aí nós fomos para lá, recebemos a notícia no domingo à noite e fomos para lá, viajamos à noite. De manhã cedo eu já estava em piquete. Aí estavam 3 policiais. Piquete é muito pequeno, né? Sim. Uma cidade bem pequena. E eu falei, bom, e as buscas? Não, já o pessoal vai passar aqui, vai subir agora, e no instantinho eles resolvem esse problema e tal. Subiram 3 policiais, que é o que tinha em piquete. Não tinha mais, subiram. Para começar as buscas. Eu fiquei na casa do chefe Gugu, lá na base, que eu queria subir também. Na época eu tinha condições. O delegado falou, não, o senhor fica aqui, que o senhor, emocionalmente, o senhor vai prejudicar as nossas buscas. A gente vai querer uma coisa, o senhor vai querer outra, então deixa que nós vamos, que a gente passa. Então a gente ficava na casa do Gugu, bem perto, assim, perto, dava para você ver toda a cadeia de montanhas, né? E eu sei que a minha esposa, ela só saía, assim, de vez em quando, para frente, para a porta, e falava assim,
Montanha, devolva o meu filho. Montanha, devolva o meu filho. Às vezes as pessoas perguntam, e você como irmão gêmeo, o que que você sentiu? Né? Por incrível que pareça, eu não senti nada. A gente tinha uma ligação muito forte. Nessas questões que dizem dos irmãos gêmeos, a gente tinha muito isso. Pensamentos parecidos, sensações. Muitas vezes a gente nem precisava conversar para fazer determinada coisa. E o mais curioso foi, eu não senti nada, nada, nada que pudesse estar acontecendo alguma coisa com o Marco Aurélio. E até hoje, assim, é como se fosse um sinal interrompido. Então, é muito esquisito, assim, diante de tudo que aconteceu conosco ao longo dos nossos 15 anos, que foi até quando a gente conviveu. Só que quando veio o telefonema, eu sempre fui muito mais racional do que emocional. Meu irmão era o contrário. Então a gente dizia que eu era a razão e ele era a emoção. Então eu sempre fui mais frio, né? E o meu irmão sempre foi mais emotivo, esse tipo de coisa. E a primeira coisa que eu pensei assim, né? Nós já tínhamos um bom tempo de escotismo, feito diversos treinamentos, inclusive com exército, bombeiro, COI. Então é diferente de você pegar uma pessoa leiga e a pessoa se perder no mato. Né? Nós, como escoteiros, na época, se a gente percebesse, puxa, está escurecendo, não dá para voltar, a gente começa a pensar em fazer um abrigo para passar a noite. Então, assim, a forma de raciocinar, de encarar a situação é diferente. Até porque, como a gente já acampou muito, para nós não é problema passar uma noite no meio do mato. Mesmo tendo que improvisar um abrigo, alguma coisa do gênero, né? Então, não vou dizer que não tenha, por exemplo, mesmo uma pessoa escoteira não vá, às vezes, se sensibilizar ou ficar mais agitado ou outra, mas nós tínhamos muito treinamento. A gente estava um bom tempo. Então, a primeira coisa que eu pensei assim, eu falei, isso aí o Marco Aurélio vai ser encontrado no máximo em 1, 2 dias. Porque eu não conhecia o Pico dos Marins. Né? Mas da forma que falavam, obviamente que se há um pico onde as pessoas vão visitar, fazem trilha, a maior similaridade que eu tinha assim, em termos de ideia era o nosso Pico do Jaraguá aqui, onde tem as trilhas, as pessoas vão, então tem a parte guiada, né? Mas a gente sabia que o chefe queria ir por um outro lado. Então, assim, o chefe não queria fazer, obviamente, a trilha que todo mundo fazia. Ele queria um caminho meio alternativo, porque ele disse que já tinha estado lá e ele conhecia. Então tem toda aquela questão se o guia ia, não ia, né, que até hoje não está bem explicada a situação. Eu tinha plena convicção que o Marco Aurélio seria encontrado no máximo em 2 dias. Então eu não me abalei. Ao contrário, eu falei assim, não, isso aí eu tenho certeza que o Marco Aurélio vai ser encontrado, a gente vai ser mais uma história para contar no futuro, né? Jamais eu imaginei que a gente fosse ficar 40 anos sem o Marco Aurélio. Não passava isso pela minha cabeça. Essa situação, para minha mãe, eu posso dizer para você assim, ceifou parte da alegria dela, da vida. Ela não deixou de querer viver. Mas ela nunca mais foi a mesma pessoa. Nunca mais. Mas ela sempre teve esse olhar carinhoso por nós todos, filhos, mas ela viveu uma vida muito amargurada. Isso nunca saiu da minha mãe, de dentro da minha mãe. Cada vez que nós tínhamos, por exemplo, um programa de auditório para ir, minha mãe até ia conosco no começo. Mas era assim, a gente voltava, a minha mãe ficava de cama. Eram 2, 3 dias, 2 dias, ela de cama. Fazia muito mal para minha mãe. Muito mal. Então chegou um momento que ela falou, gente, é melhor, eu não vou mais. Era muito sacrificante para ela acompanhar tudo isso. Então ela participava das entrevistas, vai ter muitas entrevistas que você vai ver minha mãe aqui, e vão ter outras que você não vai vê-la. Porque para ela realmente o peso era muito grande. A minha mãe tinha pedido que se nós pudéssemos que a gente não mexesse mais com isso. Porque os efeitos, né, em todos nós eram muito grandes. Não que ela não tivesse a esperança, às vezes, de encontrar o Marco Aurélio, mas o preço estava sendo muito alto. E é muito difícil você ouvir isso da sua mãe. Mas, por outro lado, a gente entendia.
né? Porque ela desenvolveu muitas doenças autoimunes. Em função, o choque foi tão grande que a minha mãe desenvolveu Tive muitas 5 doenças doenças autoimunes. autoimunes. Então, 5 assim, ela doenças. ficou deformada, questão de locomoção, juntas, teve que fazer vários tratamentos alternativos. Então, essas doenças foram debilitando a minha mãe ao longo do tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tinha muita vontade de fazer as coisas. Minha mãe é muito guerreira. Então, quantas vezes, assim, minha mãe estava ruim, ruim, ruim. De repente, ela acordava naquele dia, pum, parecia outra pessoa. Aí ela tinha mais 2, 3 dias bom e, de repente, pum, caía de novo. Então, assim, os últimos períodos da minha mãe foram muito difíceis para ela e para todos nós. Infelizmente, aconteceu conosco, né, essa situação. Mas tem muito mais famílias também que passam por uma situação similar e não têm essas oportunidades, esse suporte, esse apoio. Eu gostaria muito que as famílias que lidam com essa questão dos desaparecimentos pudessem encontrar mais conforto, porque viver dessa forma realmente é muito difícil. Porque se pelo menos você tem uma certeza, faleceu, você segue a vida. E volta e meia a gente tem que voltar nesse caso, na história, e fica a dúvida, né? Você vê quanto impacto isso traz na vida de tanta gente. Como eu falo, eu particularmente não acredito em crime. Não acredito nessa teoria de que algo foi premeditado pelo chefe. Mas entendo quem pense dessa forma. E não estou eu aqui para dizer se é o certo ou se é o errado. Mas isso trouxe impacto na vida do Salvione, na vida do Ramatiz, na vida do Oswaldo, na vida de todo o grupo escoteiro. Nós éramos em mais de 100. E de uma hora para outra tudo isso se perdeu. Alguns seguiram em outros grupos, outros não. Então você vê assim, um acontecimento desse mudou a vida de tanta gente. Claro, com mais impacto na nossa, provavelmente na do Oswaldo, né, que foram as pessoas mais do próprio Juan. Eu tenho certeza que não é o que ele esperava para a vida dele, ele tinha outros sonhos. E hoje tem que conviver com isto, né? Para o bem ou para o mal, tem que conviver, da mesma forma que todos nós. Mas sabe, às vezes eu tomo contato com determinados casos de desaparecidos, que a gente se põe no lugar. A dona Neuma, em momentos assim que eu tive a oportunidade de estar frente a frente com ela, ela era calma, muito serena na fala dela, mas todas as vezes eu registrei falas dela no livro, né, que são emocionantes. Ela já desgastada com toda essa divulgação do caso, ela chegava a me dizer assim, que ela queria, né, que entregassem apenas um membro do corpo do filho dela, um pedaço que fosse. Que chegassem para ela e dissessem, olha, está aqui o braço do Marco Aurélio, está aqui a perna do Marco Aurélio, e que ela pudesse enterrar aquele membro e fechar a história. Porque é da nossa cultura enterrar os nossos mortos. Essa mãe, ela viveu, ela parou no tempo. E imagina você viver cruelmente na dúvida, sem saber o que de fato aconteceu com seu filho. Ela dizia para mim, Rodrigo, filho não é fumaça. Fumaça, ela sobe, de repente você olha, não tem mais nada. Aquilo sumiu. Filho não é uma pedra de gelo, que de repente você põe o gelo ali, ele dissolve, some. E eu vi com isso, com o tempo, ela foi até deixando de falar sobre o assunto. Teve um dia que eu fui na casa dela, seu Ivo não estava, e ela me recebeu, e ela não queria ela nem ficou conversando comigo, ela estava fazendo alguns serviços domésticos ali, eu lembro dela cuidando da cozinha, botando roupa no varal, e eu aguardando o seu Ivo chegar. E naquele momento eu percebi
a lentidão dela já nos movimentos, sabe? A tristeza profunda, um olhar triste. A dona Neuma tinha um olhar triste, né? Que a gente percebe assim, nos vídeos da família que eu tive acesso, quando o Marco Aurélio ainda estava no convívio deles, né? Uma pessoa alegre, feliz, com a família, passeando, curtindo a vida, aproveitando como mãe. E depois disso, ela foi definhando. A dona Neuma foi ficando doente e cada vez mais, até que em outubro de 2015, eu lancei o terceiro livro, a trilogia. A dona Neuma não veio no lançamento, veio o Marco Antônio e o seu Ivo. Ela fez uma cirurgia em novembro. Eu lancei esse livro em 15 de outubro de 2015. Em novembro de 2015, por complicações pós-operatórias, a dona Neuma faleceu. Quando falamos do caso Marco Aurélio, não podemos olhar apenas para a investigação. A família Simon também precisou enfrentar o assédio, a exposição e a falta de cuidado no acesso à sua dor. Ao longo dos anos, a sua privacidade foi invadida e a sua história muitas vezes distorcida. É a partir desse ponto que entramos em um dos elementos mais delicados desse caso: como a mídia e a sociedade lidaram e lidam até hoje com quem busca respostas e acaba recebendo também o peso da exposição. Meu nome é Lucas Peixoto, sou guia nos Marins já tem 20 anos, né, que eu trabalho como guia lá. Hoje eu tenho a minha empresa de turismo de aventura, Peixoto Expedições. O meu pai conheceu o Marco Aurélio, né, que o meu pai era escoteiro de piquete na época, meus tios também. Antigamente o turismo era mais pelo montanhismo mesmo. Mas logo que saiu o podcast do caso Marco Aurélio, eu recebi muita ligação e muito WhatsApp de pessoas querendo conhecer a montanha, conhecer o local onde aconteceu, e mesmo sem saber como era o local, se era difícil, se era fácil, as pessoas queriam vir conhecer justamente pelo podcast que saiu do caso Marco Aurélio. Esse ano, né, de 2025, eu recebi muitos turistas na minha empresa para subir. Foram 12 grupos, cada grupo com 19 pessoas. Mas assim, o que deu mais visibilidade para o Pico dos Marins é a história do Marco Aurélio, que agora que o pessoal está conhecendo, né? Essa montanha famosa pelo desaparecimento do Marco Aurélio. Antigamente, quando eu comecei há 20 anos atrás, não era conhecida assim, que era justamente para subir a montanha onde o menino sumiu. Vieram justamente por causa do caso Marco Aurélio. Inclusive a base do Pico dos Marins, na época que saiu o podcast, e começaram a escavar a casinha para tentar achar o corpo dele, a base ficou muito cheia. Lá tinha um restaurante e tem muitas pessoas curiosas que iam almoçar no restaurante justamente para conhecer. Eu faço essa interpretação, essa leitura de que, de fato, essa mídia invasiva, que penetrou e que explorou muito questões muito particulares, sabe? Foi uma exposição desnecessária, porque tudo depende da forma como você trata, aborda. É possível você falar do assunto, é possível você abordar e permitir que a família fique à vontade naquele ambiente para falar sobre o que a família acha necessário falar. Mas em muitos momentos eu vi jornalistas questionando a questão do relacionamento, por exemplo, do seu Ivo com o Juan, que era o suspeito número 1 do caso. Suspeito. Porque não se tem nada contra, não se prova nada contra o Juan, né? Então, assim, querendo colocar um atrito, um conflito, querendo provocar uma intriga ali, né, entre a família e o Juan. Os veículos de comunicação, obviamente, eles procuram ver os diferentes lados da notícia, né? E para mim, assim, o que eu achava muito ruim naquela época, como o papai falou, o Juan, para nós, estou falando para todos os escoteiros, não tinha quem não gostasse dele. Ele era o nosso ideal de escoteiro, porque ele era destemido, ele fazia as coisas, por mais malucas que fossem, e davam certo. Essa não deu. Era um aventureiro. Ele era. Então, assim, ele era diferenciado.
Por isso que ele era A criança gosta disso, né? É. De desafios. E outra, né? Como eu falo sempre, eu me desenvolvi muito no escotismo graças ao Juan. Porque como eu tive muito problema físico, talvez se fosse um outro ambiente, falava assim, poxa, Marco Antônio, você não serve para isso aqui, né? É melhor você sair, não sei. O Juan, pelo contrário. Eu não conseguia, por exemplo, fazer a jornada. Ele falava, fica tranquilo, um dia você vai conseguir. Então, por exemplo, eu ia até um determinado ponto, tinha que mandar um carro me buscar, porque eu não conseguia mais andar até ali. Ao invés dele me repreender, falar qualquer coisa, ele falou, não, você já andou um pouco mais do que da última vez. Você vai conseguir, até o dia que eu consegui. Então, assim, ele nunca colocou as minhas dificuldades físicas como empecilho para que eu pudesse estar no escotismo. Então, eu tenho uma gratidão enorme, né, pelo Juan nesse sentido e pelo próprio escotismo. Então, quando eu vi as notícias, principalmente dizendo essa questão de crime, do Juan e não sei o quê, eu falava, gente, isso aqui não tem cabimento. Ele jamais faria um negócio desse. Como? Cada um de nós tem a sua opinião sobre o que pode ou não ter ocorrido. Mas eu, particularmente, até hoje, não acredito em crime por parte do Juan. Tanto a polícia queria encontrar um culpado, e quem era o culpado? O Juan. Ele tem culpa? Claro que tem. E o que eu estou dizendo não exime da culpa, tá? Então, assim, mas é separar as coisas. Ele tem culpa em relação à conduta, mas eu não acredito em relação a crime. Não acredito. Então, nós acompanhávamos através da mídia, então muitas vezes apareciam coisas, porque também às vezes o jornalista joga alguma coisa diferente, tem aquela questão de ter que ter uma notícia, procurar um furo, né? Alguma coisa que ninguém nunca viu. E também, eu lembro que uma vez eu fui olhar a banca de jornal e tinha um veículo chamado Notícias Populares. Né? Não é do tempo de vocês, mas era um jornal bem sensacionalista. E nós conhecíamos o pessoal do Notícias Populares do esporte também. Né? Mas o Notícias Populares, eles tinham as manchetes mais sensacionalistas possíveis. E uma vez, eles puseram a primeira página, escoteiro manda mensagem do além. Era isso que eu ia falar. Escoteiro manda mensagem do além. Óbvio, eu vi aquilo e falei, meu Deus do céu. Não que a gente acreditasse, mas a gente tinha uma avó, minha avó passou mal, foi para o hospital quando viu aquilo. Eu acompanhei a família em vários momentos, né? E eu tive também muitos programas de televisão junto com a família, né? De rede nacional. Aqui em Piquete, por exemplo, nós recebemos o programa Balanço Geral, com Geraldo Luiz. E o Geraldo, ele dedicou quase que 1h40 do programa dele falando só sobre o assunto. E o Geraldo, eu estava naquele dia, né? Eu tirei o meu dia para acompanhá-los e o objetivo era subir a serra e contar a história lá de cima, né? Só que a gente sabe que com uma equipe de televisão, todas as complicações. O Marins hoje, para você subir a montanha, você leva em torno de 3 horas e meia de caminhada, subida, né? Num ritmo mais acelerado. Com uma equipe de TV, com equipamento e tudo, você dobra, triplica esse tempo, né? E aí, então, eu pude presenciar ali, especialmente neste programa, né, uma abordagem que, assim, eu não estou condenando o programa, tá? Porque a natureza do programa é essa, que fique bem claro. Mas, pessoalmente, como profissional, eu vi toda a abordagem sensacionalista do caso. A família sempre abriu as portas para a imprensa porque tem uma esperança, busca, acredita numa resposta. Então, percebe-se que programas de rede nacional que têm um alcance muito maior pode ajudar. Mas, infelizmente, em muitas situações, encontrou-se profissionais que não souberam tratar o caso com humanidade.
e realmente exploraram, né, de uma forma muito espetacular, fizeram um espetáculo com o caso Marco Aurélio. Como é que nós sabíamos das coisas? Eram os telefonemas do papai e todo dia a gente ia na banca de jornal ver as notícias. E nós comprávamos os principais jornais. Por quê? Porque, obviamente, tem o lado do papai, que está lá nas investigações, e tem aquilo que os veículos de comunicação apuravam. Então, para a gente ter um cenário, vamos dizer assim, mais abrangente, todo dia nós íamos olhar os jornais e comprávamos os principais jornais, porque às vezes tem algum detalhamento, alguma coisa ali diferente. E quando eu passei aí para a escola, no Senai, nós tínhamos um mural onde ficavam os jornais. Então, eu chegava de manhã, mais cedo, e ia procurar. Sempre tinha notícia do caso do Marco Aurélio. E muitas vezes na primeira página. Né? Já tinha chamada na primeira página e tinha as notícias. E a única vez que eu tive um impacto, vamos dizer assim, negativo, né? Porque essa questão realmente impacta a gente tanto de uma forma positiva quanto negativa. E eu estava lá olhando os jornais e tinha uma foto bem grande do Marco Aurélio e eu estava lendo. Aí um rapaz chegou do meu lado, ele olhou assim, não era do plástico, era da mecânica. A gente ficava no refeitório nessa hora, né? Era a hora do almoço, que era período integral que a gente estudava. E aí eu estava lá lendo, ele viu a foto, olhou para mim e falou, é seu irmão? Eu falei, é. Ele falou, poxa, que coisa, né? Mas não vai encontrar, não. Falei, isso aí não sei o que, não sei. Eu sei que eu fiquei, me deu assim uns 5 minutos, mas dei um soco na cara dele. E aí fechou o tempo, assim. Como o sistema era analógico de telefonia, eu puxei os fios do telefone e fiz uma ligação com um plug para dentro do rádio, para a gente poder gravar as ligações. Então, cada vez que alguém ligava e falava, Eduardo, sobre o caso do Marco Aurélio, a gente gravava. Por quê? Se a pessoa às vezes pensava, eu sei onde está, não sei o que, tal, a gente pegava e passava para a polícia essas gravações para o grupo antissequestro. Então, é como o papai falou, qualquer coisa que acontecesse de diferente, de anormal, a gente passava para o grupo antissequestro para analisar. E, da mesma forma, também a gente recebeu vários trotes. Né? Muitos trotes, muita coisa. Assim, o nosso telefone não parava de tocar. Né? Tanto era jornalista, quanto era questão de pessoas, às vezes, querendo manifestar apoio. E pessoas que diziam, eu vi um parecido no ônibus, eu vi, não sei o que. Aí, que você fez? Eu vi e achei que era. Nós, então, montamos uma central, né, para poder até gravar as ligações, as principais, e encaminhar para o grupo antissequestro, né, para eventuais investigações. Né, mas realmente foram tempos muito turbulentos, muito tumultuados, e a gente já ficava em volta ali do telefone, porque a qualquer momento também nós esperávamos uma confirmação, alguma coisa que o Marco Aurélio tivesse sido encontrado. Né? Então, era assim, a gente estava sempre em estado de alerta. Então, as minhas tias, nesse aspecto, também foram sensacionais. Chegou uma pessoa de Curitiba, e a gente tinha uma tia que morava em Curitiba, dizendo que ele tinha visto o Marco Aurélio andando pelo centro, lá de Curitiba, não sei o quê, papapá. E aí, foi feito contato com a polícia de lá de Curitiba, e eu e minha mãe fomos para lá, justamente para poder fazer uma cariação. Então, na época, nós ficamos na casa da minha tia, e esse rapaz veio para cá e também depois acompanhou a gente lá. Então, eu saía de manhã, minha mãe ficava na casa da minha tia, e eu saía de manhã com um investigador da polícia e um oficial do juizado de menores, porque eu era menor. E nós andávamos por toda a questão do centro ali de Curitiba, os piores lugares que você possa imaginar, tentando ver se as pessoas tinham visto alguém parecido comigo. Né? E aí foi assim o primeiro dia, e a gente só voltava de noite. Foi assim o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. E para você ver como a gente diz a experiência da polícia, né? A polícia começou a dar umas incertas em cima desse rapaz. E aí, um belo dia, né, eles viraram para a gente e falaram, olha, nós vamos interromper, porque a gente conseguiu que ele confessasse.
No fundo, ele queria extorquir dinheiro de vocês. O plano dele era tentar extorquir algum dinheiro de vocês. Ele inventou toda essa história. Nós fomos uma vez, acho que Ribeirão Preto, se eu não me engano, Marco Antônio, que eu, a Neuma e o Marco Antônio, que lá tinham visto na rodoviária da estrada de ferro uma pessoa que parecia Marco Aurélio. Aí nós combinamos, foi na estrada de ferro que a gente fez isso? Eu acho que foi, pai. Que a gente falou, de acordo com a polícia sempre, né? Vai você e a sua esposa conversar com o fulano. E de repente o Marco Antônio chega. Aí ele falou, mas é esse rapaz que vocês estão procurando. E outra vez foi em Campos do Jordão também, com um motorista de ônibus que deu uma carona lá para um garoto que queria vir para São Paulo e tal. Eu falei, olha, ele não... O que queria fazer em Campos do Jordão para vir para São Paulo? Não tem sentido, muita coisa. Agora, então muita gente criou. Eu fui falar com esse motorista também lá em Campos do Jordão. Tudo que diziam a gente ia atrás para confirmar, né? 4 dias depois do desaparecimento, um garoto trajado de escoteiro aparece na porta do ônibus em Campos do Jordão. Alega ter se perdido dos seus companheiros e que precisava sair dali. O motorista, com pena, com dó, coloca o garoto dentro do ônibus, transporta. Quando chega no trevo de Piracuama, em Pindamonhangaba, o garoto pede para descer ali. O motorista desce ele. Quando chega em casa, ele liga o noticiário e dá no jornal que um escoteiro tinha desaparecido e a foto do Marco Aurélio. Ele então percebe que era aquele menino que ele tinha levado. Ele ficou com medo e não foi à polícia, porque de alguma forma sobraria para ele a responsabilidade, porque ele conduziu um menor, né? E de repente ele poderia ser penalizado por isso. Então ele ficou quieto, não falou nada. 2 anos depois, em 87, a doutora Sandra reconstitui o caso. A mídia vem de novo, a imprensa coloca isso, e o mesmo senhor José Benedito está na casa dele 2 anos depois assistindo o noticiário e percebe que vão reconstituir o caso. Aí é importante destacar, em 85 o Brasil vivia uma abertura política, uma redemocratização, diretas já e tudo aquilo. Porém, a prática da polícia ainda era da ditadura. Então, por que em 85 ele não falou? Porque realmente ele ficou com medo de tomar pau da polícia, que ainda agia com muita violência. Em 87, que já tinha mudado esse cenário, ele resolve vir à delegacia de Piquete e dar o depoimento dele. Enquanto ele está, a doutora Sandra recebe ele e a polícia então acha que ele está mentindo. E aí, no primeiro momento, mas peraí, por que você não falou isso há 2 anos? Ele dá as razões dele e mesmo assim a doutora Sandra ficou com a pulga atrás da orelha, imaginando, e se for verdade o que ele está dizendo? Armaram então um momento ali para tentar descobrir se ele estava falando a verdade. A doutora Sandra ligou para São Paulo e pediu para o seu Ivo que trouxesse o Marco Antônio na delegacia, porque eles são gêmeos idênticos univitelinos. Trouxesse o Marco Antônio. Detalhe, a imagem do Marco Antônio foi muito poupada na época, então pouquíssimas pessoas fora da família sabiam
que o Marco Aurélio tinha um irmão gêmeo. Somente aqueles mais próximos. Então o senhor José Benedito não sabia da existência de um irmão gêmeo. A mídia não falava disso. O Marco Antônio chegou na delegacia e a doutora Sandra está interrogando o senhor José Benedito e pede para que o Marco Antônio entrasse na sala, para que eles observassem a reação do motorista. E nesse momento que o Marco Antônio entra, o motorista salta da cadeira, dá um pulo para trás, olha e fala: foi esse que eu levei. E se não foi, vocês têm que me explicar o que está acontecendo aqui. Aí é apresentado o Marco Antônio como gêmeo do Marco Aurélio. O que aconteceu na época do caso do Marco Aurélio foi que o chefe de escoteiro deixou ele descer na frente, uma criança que estava na primeira vez na montanha, né, pela primeira vez na montanha, e o chefe deixou ele ir sozinho voltar para buscar ajuda, o que é errado, né? Geralmente, quando uma pessoa sai num lugar desconhecido, ela sai com uma outra pessoa, né? Até eu mesmo, se um dia for fazer, mesmo conhecendo a montanha, nunca vou sozinho para o Pico dos Marins. Sempre que eu quero fazer, às vezes, um passeio meu mesmo, eu sempre vou com alguém, chamo um amigo para ir, porque eu não sei se eu posso me acidentar em algum local. Se eu estiver sozinho, quebrar a perna ou quebrar o braço, ou ficar paraplégico, bater muito forte a coluna, como que eu vou pedir socorro? A primeira infração que ele cometeu foi de não ter aceitado o guia local, o mateiro, o seu Afonso, para conduzir. Essa é a primeira infração, porque já estava combinado do seu Afonso subir com eles. Ele, por autocontrole, autodomínio do grupo, ele quis subir conduzindo o seu grupo. A segunda infração é quando acontece o acidente na perna do Oswaldo e eles decidem retornar para o acampamento. Em fração de segundos, ele dá tarefas para os outros escoteiros. Ele pega o Ricardo e fala para o Ricardo: você vai me ajudar a transportar o Oswaldo. Nós vamos de ombro com ele fazendo cadeirinha. Pega o Ramatiz e fala: você vai levar as mochilas. E o Marco Aurélio, que é um erro muito grande aí, quando a imprensa fala o Marco Aurélio desceu para buscar ajuda. Desceu para buscar ajuda de quem? Ninguém. O Marco Aurélio, para quem anda em mato, sabe, ele desceu à frente do grupo para abrir caminho. Quem vai à frente vai desobstruindo o caminho, vai limpando a trilha, vai tirando galho, mato. Essa era a função do Marco Aurélio. Ele recebe um giz do chefe para fazer sinal de trilha, 240 nas pedras. Ele anda com um apito para ser localizado por meio do som. Só que as condições climáticas daquele 8 de junho de 1985 eram um inverno rigorosíssimo. Baixou a serração. Lá eu falo como guia. Por diversas vezes passei por situações de serração baixa, você não enxerga a palma da sua mão fazendo isso aqui. Então é onde o filho chora e a mãe não vê. Você tem que sentar e esperar passar. O que aconteceu? O Marco Aurélio saiu em direção. Primeira coisa, giz na pedra com umidade. Some. Não tem sinal de trilha. Por regra do militarismo e do escotismo, você não permite que alguém saia sozinho. É sempre em dupla, porque se acontecer alguma coisa com um, você tem o outro para auxiliar e para ajudar. Então ele permite que o garoto descesse sozinho. Aí vem, essa é a terceira. A quarta infração é quando ele chega na bifurcação que tem uma pedra onde não dava para passar com o Oswaldo sendo carregado. Trilha da direita, trilha da esquerda. O Juan, por conta própria, decide tomar a trilha da esquerda. Os garotos interpelam ele e dizem: mas e se ele tomou a trilha da direita? O Juan, sem saber o que estava falando, diz: a trilha da esquerda vai se encontrar com a da direita lá embaixo. Ele não sabia, tanto que ficaram perdidos a madrugada toda, porque o acidente na perna do Oswaldo acontece às 14 horas. Eles só vão chegar ao acampamento às 5h30 da manhã do dia seguinte. Eles andaram 6 quilômetros em direção contrária ao acampamento. 6 quilômetros aqui na planície é pouca coisa. 6 quilômetros no mato é muita coisa. Quando ele chega no acampamento às 5h30 da manhã, porque na cabeça deles, o Marco Aurélio pegou o caminho certo, chegou. Quando ele chega, que ele abre o zíper da barraca e espera encontrar o Marco Aurélio lá, ele se depara com a barraca vazia. Ele pega os outros três, Ricardo, Oswaldo e Ramatiz, e coloca para descansar.
e sequer bate na casa do seu Afonso para perguntar para ele: seu Afonso, o cachorro do senhor latiu? O garoto passou por aqui? O senhor não me ajuda a voltar lá para procurar porque tem um menino desaparecido? Não. Ele não bate, ele não chama, ele deixa os 3 na barraca e volta sozinho para a mata para procurar o Marco Aurélio. Ele fica 4 horas sozinho na mata. Essas 4 horas, para a polícia na época, foram cruciais, porque assim, o Juan já tinha se perdido. Por que ele voltou sozinho? E quando ele volta sozinho, o que pode ter acontecido? Aí começam a conjecturar. Ah, mas ele pode ter encontrado o Marco Aurélio sem vida, então ele não seria culpado por assassinato, mas sim por ocultação de cadáver, porque ele sabia que ia cair a responsabilidade sobre ele. Então ele teria ocultado o corpo. Porém, o Juan não tinha ferramenta. O Juan não tinha nada para abrir um buraco ali, e ali não se abre um buraco rápido. Ali não é arenoso, ali é rochoso, é pedra. Então, você passa a considerar uma série, mas essas infrações que o Juan comete, elas são pontuais, que não tira a responsabilidade dele como chefe. E a gente praticamente ficava colado na polícia. E a polícia estava assim, o jogo de futebol e tal. Aí o que o senhor achou, não sei o que lá. Porque de repente foi um crime de família, entende? Alguma coisa que a polícia, é assim que ela descobre as coisas. De repente dava umas incertas assim, e a gente não tinha o que falar, tá? Então eles acreditaram que a gente não tinha, porque hoje tem um amigo meu que é delegado de homicídios, ele acha que que isso foi premeditado aqui em São Paulo. A série de erros que o líder não é chefe, né? Porque o líder não pode cometer tantos erros assim. Chefinho, picareta. E nós acreditamos, eu sou culpado porque eu acreditei que ele era um bom chefe, escoteiro, sabe? Mas ele não era um líder, porque um líder não pode errar. O Juan não deu entrevista para mais ninguém. Até hoje que eu saiba, ele participou de uma live de ufologia do Cláudio Atauro, que eu já participei de live com o Cláudio. Mas por que o Juan participou? Porque levaram o assunto para a ufologia. Porque quando você aborda o caso de uma maneira mais séria, falando do que poderia ter acontecido, do que não aconteceu e etc., o Juan se cala. O Juan não fala mais nada. A única entrevista que ele deu que eu tenho conhecimento jornalisticamente até hoje foi para mim. E diz o seu Ivo, fiquei sabendo isso pelo seu Ivo, e já tem um tempo já, viu? Que o Juan estava escrevendo um livro para deixar registrado a versão dele. Mas nem seu Ivo teve mais acesso a esse livro. E a gente não sabe se o Juan realmente, porque hoje o Juan já passou dos 70 anos, a gente não sabe se o Juan realmente vai lançar alguma obra sobre o assunto. Essa história é um prato cheio para a ufologia. Tá? Ele não foi achado. E a ufologia, ela vem com argumentos científicos para te convencer. Aonde que ela entra com a ciência? Primeiro, eu dei várias entrevistas para ufólogos, inclusive uma equipe de ufólogos me convidou para a Serra para fazer vigília. Eu passei uma madrugada na Serra fazendo vigília, esperando contato. E não apareceram. Com equipamento, com câmera infravermelha, com tudo de primeira que ia detectar ali a presença deles, dos OVNIs. Mas o que eles dizem? A Serra da Mantiqueira tem uma concentração de energia magnética muito forte. Verdade? Tem mesmo. Eu, como guia, em algumas situações, a bússola já ficou desorientada por conta desse magnetismo. Aí eles dizem o seguinte: esse magnetismo é responsável pela atração de objetos voadores.
Aí eles vão explicar para você como é que funcionam as etapas de abdução. A primeira etapa de abdução é quando você, em algum momento da sua vida, já viu uma luz estranha no céu. Quem já viu essa luz estranha no céu, passou pela primeira etapa. A segunda etapa é quem viu a luz e já viu a nave. E num terceiro momento, quem já viu a luz e já viu a nave, num terceiro momento é abduzido. O Marco Aurélio, ele teria sido abduzido, capturado aqui nos Marins. Eles teriam colocado um chip nele e deletado ele, ou seja, perdeu a referência dele de vida, de passado, quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai. Mas eles não ficam com a pessoa, eles devolvem a pessoa. Então, no ato de devolver o Marco Aurélio, devolveram ele em qualquer país do mundo onde ele estaria vivendo hoje, sem saber que ele é o Marco Aurélio que foi capturado aqui. Aí, você vai pegar a história do Marco Aurélio quando o seu Ivo conta. E eu entrei no quarto do Marco Aurélio. O seu Ivo conta que o Marco Aurélio era uma criança muito sensível ao esoterismo e à ufologia, tanto que o Marco Aurélio gostava de pirâmide, gostava de algumas coisas nesse sentido. Então ele já era uma criança sensível a isso. Quando o seu Ivo dá essas declarações na imprensa, os ufólogos estão captando isso. E eles já estão construindo a narrativa. Tanto que, na época que o Marco Aurélio desapareceu, a família desesperada ouviu de um delegado que existia um general em Brasília que fazia contatos por telepatia com os extraterrestres. E que o seu Ivo fosse lá, e o seu Ivo foi na casa desse general e pediu para que ele fizesse o contato. E o general fez o contato e disse para o seu Ivo: olha, eles não estão com o Marco Aurélio. Então, assim, tudo que é narrado, falado, dentro de um contexto, desde a infância do Marco Aurélio, como é que ele era e tal, vai sendo construída uma história que a ufologia entra e toma conta. O pessoal dizia assim: e você já falou com o Chico Xavier? Falei: olha, a gente esteve uma vez no Clube Pinheiros, que ele veio fazer uma apresentação e tal, mas era uma fila enorme. Falei: vi de passagem assim. Então, falei: bom, eu tenho que falar com o Chico Xavier. E através de uma filha do Franco Montoro, que foi governadora de São Paulo, que ela era do grupo Bandeirantes, porque a versão feminina do escotismo era Bandeirantes. E ficava lá na Rua da Consolação, uma daquelas ruas lá. E a Neuma, que era chefe bandeirante do nosso grupo, a Neuma é minha esposa, né? Era chefe bandeirante, foi lá falar com ela. E conversando, ela falou: olha, eu posso apresentar para vocês o Chico Xavier. Ela fez uma apresentação, aí eu fui com a Neuma até Uberaba, né, Uberlândia. Bom, e a dona do cartório da cidade, uma mulher riquíssima, ela nos levou até o Chico Xavier, na casa dele, uma casa bem humilde. A cama dele parecia feita de caixote de cebola, assim, vamos dizer, sabe? Uma pessoa humilde, maravilhosa. Não ficamos muito tempo com ele, mas porque eu falei: não quero ir numa fila para ficar olhando o Chico Xavier, quero conversar com ele. E essa dona do cartório nos levou até ele lá, até a casa dele. E ela e o Chico, de sábado, distribuíam um pãozinho para os pobres, assim. Um negócio assim emocionante.
E depois, outra coisa que me impressionou muito foi que eles pediram para a gente ir ao centro do Chico Xavier à noite. Num dos dias que tinha, a gente estava lá, nós esperamos e fomos. E o Chico, ele colocava a mão assim na cabeça e aí tinha um monte de papel assim, de folhas. Ele ia psicografando as mensagens que recebia. E uma outra pessoa ia só coletando e pegando, não é? E fomos lá. O Chico nos atendeu maravilhosamente bem. Ele falou, olha, eu só me comunico com entes desencarnados. Então a Delma falou, então ele está vivo. Ele falou, não disse isso. Eu não disse isso do Marco Aurélio. Eu estou dizendo que eu não consegui contato com ele até agora. Foi um ano depois, mais ou menos, acho que em 1986, se eu não me engano, que a gente esteve com ele. Porque o Chico, depois que fez a sessão, ele abraçou a Dona Nelma, e isso eu ouvi da Dona Nelma. Ele fez a sessão, abraçou a Dona Nelma e falou para ela, a senhora vai me desculpar, eu só consigo contato com os mortos, o filho da senhora não está entre os mortos. E isso fez com que a mãe vivesse esses anos todos com o coração dela esperançoso de que o filho estava vivo, ou está vivo. Para nós, aquilo ali realmente talvez seja o indício, vamos dizer assim, que mais nos motivou a acreditar que o Marco Aurélio continue vivo. Porque hoje, obviamente, passado 40 anos, a gente tem que ter maturidade para entender que ele pode estar vivo ou não. Né? O meu pai fala sempre, são 50% de chances para cada lado. E é isso mesmo. É bem isso, como você comentou, a gente se olha no espelho e fica pensando, né, com Marco Aurélio, como é que ele está hoje. Natal, aniversário, minha formatura na faculdade. Então, assim, porque a gente tinha muito plano, sabe? Assim, né? A gente falava muito do futuro. Então, eu ficava imaginando, né? Óbvio, eu constituir a minha família, ele a dele, como é que ia ser. Então, qualquer momento, assim, que você imagine de uma unidade familiar ou de uma conquista, é você olhar do lado e não ter. Não tá lá. Mas a vida tem que seguir, né? Eu sempre pensei também dessa forma. A gente não pode se entregar, porque tem um irmão gêmeo e vocês vão perceber isso no decorrer. É como se fosse assim, são duas pessoas, mas você tem uma unidade. Né? E se respeita também a individualidade de cada um. Né? Mas dentro disto, é como faltasse um braço, faltasse uma perna. Você não está completo. Você não está completo. E a gente tinha muito essa questão da cumplicidade, do apoio mútuo, né? Mas a vida tem que prosseguir. Mas ainda é uma coisa assim que hoje, bem menos, mas ainda mexe muito comigo. Eu convivi com o Marco Aurélio 15 anos, só. Esses 40 anos eu não sei mais quem é o Marco Aurélio, se ele estiver vivo. Como será que ele está? O que é que ele pensa? O que é que ele faz? Constituiu família? Não constituiu? Como é que vai ser recebê-lo? Será que ele lembra da gente? Não lembra? Então, assim, o período sem ele já representa uma coisa assim tão grande que é uma vida. É uma pessoa de 40 anos. É toda uma existência. Então, além de tudo, se nós encontrarmos o Marco Aurélio no futuro, e óbvio que a gente gostaria muito de encontrá-lo, quem será o Marco Aurélio hoje? Mas uma coisa pode ter certeza, nós vamos, se isso acontecer, ele vai ser muito bem recebido e nós vamos nos desdobrar para reintegrá-lo à nossa família. Isso pode ter certeza. Custe o que custar, da forma que for. E eu não estou falando em termos financeiros, estou falando de dedicação, de apoio, de suporte, porque ele pode ser uma pessoa totalmente diferente hoje. Gostaria de encontrar com o Marco Aurélio, que ele aparecesse na sua porta? Eu gostaria que um dia eu saísse aqui, alguém batendo palma. Quem é? Sou eu.
Marco Aurélio. Esse é o que eu espero. E para você? Para mim, né, quando eu ouço o seu Ivo dizer assim, existe 50% de chance dele estar vivo. Então eu me agarro nesse 50% de chance. Aí eu ouço o Marco Antônio dizer assim, eu não sinto o meu irmão morto, eu sinto o meu irmão vivo. E irmãos gêmeos têm uma ligação muito forte um com o outro, que o que um sente, o outro sente. O último capítulo desse livro, o título que eu dei é uma fala de Freud. Às vezes um charuto é apenas um charuto. Por que Freud disse isso? Porque às vezes a gente quer enxergar coisa onde não tem. Essa história do Marco Aurélio tá cheia de fantasia. Botaram muitos adereços nela. Então, quando eu concluo esse livro aqui, com esse capítulo, eu falo, gente, a resposta é mais óbvia do que se parece. Então, quando nós chegarmos na resposta, todo mundo vai se surpreender e vai dizer, mas era isso? O que dá Ibope, realmente, se você for para o lado do misticismo, do esoterismo, do espiritismo, da ufologia, você percebe que tem ingredientes perfeitos, né? E exploram isso. O espiritismo vai explorar, a ufologia vai explorar, né? Dando o foco que eles querem dar. É isso. Vivemos em um mundo em que as pessoas são facilmente vendidas, e nos deparar com uma história que dinheiro nenhum mudaria o enredo e que dinheiro nenhum comprou uma conclusão, nos faz perceber que a coisa mais importante nesta profissão que escolhemos são as pessoas. Cada história é uma vida e cada vida tem a sua história. Os únicos números reais com os quais devemos nos importar não são cifrões, e sim quantos milhares de pessoas podem ter as suas vidas impactadas por uma mesma informação. Deixamos aqui também o nosso agradecimento à família de Marco Aurélio. Marco Antônio por compartilhar a sua dor eterna desde o ventre e provavelmente que o assombrará até o resto de sua vida. Ao seu Ivo pelas lições de persistência e tantos ensinamentos sobre a vida. Agradecimentos à mãe de Marco Aurélio, esposa de seu Ivo, Neumann, os nossos mais sinceros sentimentos por não ter tido a oportunidade de encontrar seu filho nesta vida. Agradecemos também a Marco Aurélio, esteja onde estiver. Preciso dizer que após entrevistar o seu pai, Marco, tenho a mesma esperança que ele, de que naquele mesmo endereço onde o visitei, será o mesmo endereço em que um dia ele poderá, sentado em seu sofá, ouvir um toque na campainha, e quando abrir a porta, você estará lá, dizendo que voltou para casa e se lembra de tudo. Eu espero que todos encontrem a sua merecida paz.